O testemunho de hoje é de um milagre de cura. Uma bebê que nasceu com um problema de saúde gravíssimo. Os médicos disseram que ele não iria sobreviver. O pai teve que doar o seu fígado para salvar a vida da sua filha. Venha comigo ouvir esse testemunho impressionante. Olá, Pai do Senhor, seja bem-vindo a mais um episódio do Crente Podcast. É um prazer estar aqui hoje, mais um testemunho. Você que não é inscrito ainda no Crente Podcast, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e vai compartilhando para sua mãe, seu pai, sua família, que esse testemunho chegue a muitos corações, né? Muitas pessoas, que esse testemunho fale muito, muito ao teu coração. E você que quer vir aqui contar o seu testemunho, falar o seu testemunho, o milagre que Deus fez na sua vida, aqui vai ter na descrição, aqui embaixo do vídeo, vai ter o contato do Crente Podcast. Entra lá, manda seu testemunho para você vir aqui contar, em nome de Jesus. E nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela veio de São Paulo e hoje ela está aqui para contar o seu testemunho. É a nossa irmã Priscila Dias. A paz do Senhor, Priscila. Pai do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando. É uma honra imensa da sua presença aqui hoje. E eu pergunto a Priscila, conte qual é o seu testemunho. Glória a Deus. Amém. Primeiramente, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade concedida através da vida de vocês, com esse trabalho tão especial, que edifica muitas vidas, alcança muitas pessoas. Testemunho é a parte que ele anima, ele dá esperança para quem está passando por um processo, às vezes até igual, semelhante, que Deus ele não mudou, que ele é o mesmo, ele continua trabalhando, operando milagres, fazendo maravilhas. Bom, eu não nasci no berço evangélico, eu não vim do berço evangélico. Com 10 anos de idade, basicamente foi quando eu conheci, assim, tive o contato a primeira vez com Deus, com a igreja. A minha mãe, ela começou a ir para uma igreja evangélica lá no estado da Bahia. Fizemos uma viagem. Na verdade, a gente fomos para morar e ficamos lá 1 ano. E este 1 ano foi o ano que eu tive contato com Deus a primeira vez. Ainda criança, né, 10 anos de idade. Mas ali eu ouvi pelas primeiras vezes a voz de Deus. Ouvi as promessas do Senhor, coisas que já estou vivendo hoje, né? E tive esse contato maravilhoso, mas não segui. Voltamos para São Paulo, não firmamos aqui. Minha mãe não firmou, eu ia porque a mãe ia, né? Criança, sim. Então eu acompanhava minha mãe, na verdade. Voltamos para São Paulo 1 ano depois e vivendo a vida com basicamente 16 anos de idade. Eu conheci o meu esposo, Eduardo. Ele também não veio do berço evangélico. E nos conhecemos, namoramos e no ano de 2012, basicamente, no ano de 2012, eu conheci Jesus, na verdade me converti, e ele também, né? 2012, começamos a namorar, na verdade, em 2010, e em 2011 a gente se convertemos ao Senhor, nós dois, e vamos ali cada dia passando pelo processo de transformação, de santificação, de libertação. No ano de 2012, eu engravido da minha filha, Manuela, e a gravidez foi uma gravidez tranquila, a gravidez foi uma gravidez saudável, eu descobri muito novo, né, a gestação. Sim. Foi tranquilo, acompanhamento com pré-natal, tudo ok, tudo certo. E já tinha mais ou menos 1 ano já de convertido.
Eu lembro que eu estava com 8 meses de gravidez dela. E no meio da rua, assim, eu encontrei uma irmã, uma missionária. E essa missionária, ela me viu grávida. E ela olhou e falou bem assim, irmã Priscila, você tá grávida. Ela me conheceu pequena. Ela foi uma das profetas de Deus que profetizou na minha vida, que Deus tinha uma obra na minha vida, né? Quando eu ainda era pequena. Ela me olhou e falou assim, irmã Priscila, você tá grávida. Não era o tempo, mas o Senhor manda te dizer que através dessa gravidez você vai conhecer a escola de Jeová. Eu confesso que eu fiquei brava no momento. Eu lembro que eu voltei para casa falando, mãe, a missionária Edileuza é uma benção. Eu falo sobre isso com ela, né? Ela falou isso e falou que não era tempo, mas através dessa gravidez que eu ia entrar na escola de Jeová, no deserto. A mãe também ficou brava assim na época, mas quando Deus fala, Deus fala. Né? A gente quer ouvir a parte boa, mas Deus também, ele exorta. E, enfim, terminei ali minha gestação, a Manuela nasceu saudável, nasceu uma criança linda, um bebê lindo, saudável, fizemos todos os exames, os primeiros exames, né? Não constou nada. Ela veio embora para casa, quando deu uns 15 dias, mais ou menos, do nascimento dela, ela começou a ficar com a pele amarelada. E a gente pensou, a icterícia que fala, né? Geralmente é quando nasce, que o bebê tem que tomar aquele banho de luz, né? Isso mesmo. Falei, bom, não é. Passamos nos médicos, ali na primeira consulta. E aí o médico olhou e falou, bom, mantém em casa, dando um banhozinho de sol, dá chá pra ela e vai passar. Passou os 15 dias e a pele continuava ficando amarelinha. E com o tempo, a barriga também começou a se estender. Foi ficando grandinha a barriga. Eu me lembro que ela pegou uma broncopneumonia com 25 dias de nascido. Meu Deus. Só que essa broncopneumonia foi a virada de chave para a gente saber o que estava acontecendo. Porque ela foi fazer o raio-x para ver como que estava o pulmão. Nesse raio-x, o médico ele percebeu uma elevação no fígado. Ele percebeu que o fígado não estava no tamanho normal. E ali ele nos alertou, e já quando ela teve a alta, que ela ainda ficou uma semana internada para tratar a parte do pulmão, e ele já encaminhou a gente para passar para uma gastro. A gente fomos encaminhada para gastro. Ele falou, olha, provavelmente não é algo muito sério, mas como existe aqui uma elevação no fígado, é bom saber o que é, é bom cuidar, né? E passamos com a gastro. Depois que ela saiu, 15 dias, passamos com essa gastro. A gastro não conseguia já de imediato saber o que é. Então, começamos ali com um mês, vamos se dizer assim, de vida dela, já começamos a ter rotina em médicos. E ela ficou de um mês de vida até os 4 meses, passando com essa mesma médica. E essa médica nunca conseguia descobrir o que era. Ela chegou a tomar algumas medicação, chegou a fazer endoscopia e nunca descobria de fato o que era. E nesse período, a barriguinha dela foi ficando um pouco mais estendida, o fígado dela dava para já apalpar ele, assim, colocar a mão na barriguinha e sentia já um órgão ali, estava meio durinho, né, o local. Os olhos dela, a parte branca, foi ficando verde, foi ficando esverdeado e ela não conseguia descobrir o que era. Teve um dia, numa das consultas, que ela fez cocô e a médica olhou e viu que estava branco, né? Ela olhou e falou, não, mãe, isso aqui não é normal. Tá branco, não tem cor, tem que ter alguma cor. E ela falou, eu vou te fazer uma carta e eu vou te encaminhar pro centro de especialidades daquilo que eu acredito que possa ser. E aí foi quando ela me encaminhou para o Instituto HC, Instituto da Criança, em São Paulo. Hospital de Clínicas, Instituto da Criança. Ela me encaminhou, já cheguei em casa, já pedi a consulta. E ali eu falo que foi a mão de Deus, quando ela percebeu que ela não conseguia mais tratar, porque tomando muita medicação e nada melhorava. Minha filha chegou a tomar uma medicação que tinha substância de tarja preta. Para poder ver, porque ela falou que tinha um componente ali na medicação que poderia regularizar o fígado, o funcionamento do fígado. Só que não descobria de fato um diagnóstico.
E a gente fomos encaminhados para este hospital. Cheguei, marquei a consulta. No outro dia, conseguimos uma consulta lá no HC com a equipe de cirurgia. Quando nós chegamos lá, ela já foi abordar o caso dela, marcaram uma biópsia. Falou, nós temos aqui, provavelmente, um diagnóstico, mas nós não podemos dá-lo antes de fazer essa biópsia. E ela fez essa biópsia. Ela tinha 4 meses de vida. 4 meses. Muito novinha. Muito novinha. E ali ela fez a primeira cirurgia, né? Fez uma biópsia e 15 dias depois nós voltamos e ali nós recebemos um diagnóstico que nós não queríamos, né? Primeira filha, primogênita, um casal novo, eu com 19, meu esposo com 20, 18, na verdade eu e ele com 20. E ali a médica, ela olhou bem pra gente e falou assim, olha, a sua filha, ela tem atresia das vias biliares. O que é isso? É uma inflamação nas veias do fígado. E ela falou bem assim, se ela não fizer esse transplante, um transplante, na verdade, ela não passa de 5 anos de vida. Sabe, bem assim, no susto, eu falo que é um balde de água gelada na gente. Naquele momento eu fiquei em choque, eu tenho a cena na minha mente até hoje, meu esposo estava comigo. E ela logo perguntou, nós temos 2 caminhos para começar a seguir. E aí ela perguntou, qual é o seu tipo sanguíneo? Eu falei, o meu é A. Ela falou, bom, você já não pode ser uma doadora. Aí perguntou do meu esposo é o mesmo que da minha filha, compatível, o B. Ela falou, a gente vai seguir 2 caminhos, nós vamos colocar ela na fila de transplante, que é o por intermortes, que ele fala, né? E pelo intervivos, que é a possibilidade do seu esposo, se os exames dele correr tudo bem, se ele tiver uma saúde perfeita, ele pode ser a possibilidade de ser o doador dela. E a gente entrou, eu falo que é uma saga, no processo. No processo porque a gente começamos a ter que estar sempre em médicos. Eu falo que de criança eu tinha trauma de hospital. Meu Deus, eu ia para o hospital. Ninguém gosta, nem uma criança gosta. Ninguém. Né? E eu eu tinha isso comigo. Eu entrava em hospital, aquele cheiro de hospital mexia muito comigo. E eu tive que encarar isso de frente. Eu lembro que cada vez que a gente ia para aquele hospital, o estudo da criança, lá você vê muitas crianças com muitas enfermidades que a gente não imagina que exista, né? E a minha filha começou a passar, a gente começamos a passar com uma equipe muito boa de transplante e referência aqui no estado de São Paulo. E começamos a passar ela no médico. E neste período, é o período de fato do deserto, porque a gente vivenciamos muitas coisas que gerava dentro de nós medos, gerava dentro de nós dúvidas. Éramos novos convertidos, um ano, né? Estávamos caminhando com Cristo ainda. Sentimentos diversos vêm na nossa mente. A gente olha para aquela criança que nasceu saudável, e agora vê ela com a saúde debilitada. E a minha filha, a cada dia, a barriguinha dela se estendia. Por quê? Porque cria-se um líquido na barriga, chamada ascites, né, que fala, ciste, na verdade. Este líquido, ele é pelo fato de o rim não ter um funcionamento bom. Porque se o fígado não funciona, os outros órgãos também acabam tendo a dificuldade. Tem dificuldade de funcionar. Né? Exatamente. E aí o rim dela tinha dificuldade. Aí ela começou a tomar uma série de remédios. Ela com 4 meses, ela tomava aí já quase 4 remédios. Comprimido, onde que eu tinha que ter todo esse processo de dissolver, enfim, administrar a medicação para ela, para poder dar uma ajuda para os órgãos, né? Para ajudar que os órgãos não viessem sofrer o fato do fígado não estar doente. E a barriga dela ia crescendo, se estendendo. Ela chegou a ter a barriga de uma mãe de 6 meses, uma mãe grávida de 6 meses, de tão grande que era. E neste processo que ela teve, ela ficou muito debilitada, porque conforme o fígado estava doentinho, o pulmão dela também começou a ser um órgão muito atingido. Então, ela vivia em hospital. Ela sempre pegava uma infecção no pulmão. Então, eu falo que a nossa vida, neste tempo, foi de hospital. Eu lembro que quando ela ia, ficava ali com o pulmãozinho já doendo, que já via ali os primeiros sinais gripais, que ficava falta de ar, eu já ia com mala. Eu nem ia com bolsa comum para o hospital. Já sabia, né? Já sabia que ia ficar internada.
Eu já ia com a mala, passava no mercado, comprava as coisas para ficar ali, que eu sabia que em menos de uma semana ela não saía do hospital. E dentre esse processo de espera, porque o meu esposo, ele foi o doador, e ele precisou também entrar neste processo. Deus, ele é tão maravilhoso, porque o meu esposo, ele veio de uma vida sem Cristo, né? Ele veio de uma vida mundana, de bebidas, de tudo que não presta. E ele teve esse sentimento. Ao mesmo tempo que ele falou, não, eu vou ser o doador dela, se eu tiver possibilidade, eu vou ser. Mas teve esse medo, será que o fígado tá bom? Sim. Será que não foi comprometido? Porque uma vida, né, usando tudo que não presta, o fígado, ele é um dos primeiros órgãos a ser comprometido, ainda mais com a bebida. E ele entrou também, assim como ela entrou nessa fase de processo, de tratamento, ele também entrou neste processo. Enquanto ele tratava, ela também estava ali tratando. E o período que mais mexeu com a gente foi porque quando nós íamos para a igreja, isso é o que eu falo que mais pesa nessa parte. Eu louvo a Deus que Deus, ele nos guarda, ele nos cura e não deixa a gente ter nenhum sentimento de angústia ou de mágoa. Mas quando eu ia para o local que era o meu refúgio, que era a igreja, eu não falo que era a igreja em si, mas algumas pessoas olhavam para minha filha e antes do médico dar um diagnóstico para ela, eu falo que não foi nenhum médico que deu um diagnóstico em si, era algumas pessoas que olhava para ele e falava bem assim, sua filha não vai sobreviver. Meu Deus. Olhava para a condição dela. Não tinha fé, né? Não tinha. E eram pessoas que já tinham muito tempo de fé, muito Sim. tempo de igreja. E eu lembro que cada vez que eu ia para a igreja ali, o Senhor falava, porque Deus, ele é maravilhoso. Ele falava através dos louvores, ele falava através da palavra. Só que tinha uma pessoa que se levantava, né, em meio aos cultos e falava assim, não, ela não vai sobreviver. Olha para a realidade dela, olha para a condição dela. É por isso que eu sempre falo, nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Nós temos que silenciar as vozes ao nosso redor e ouvir o que Deus, ele fala conosco. Porque as pessoas, elas se apegam para a nossa realidade, para a nossa condição. E às vezes elas não acreditam. E se a gente não acreditar... nós temos que se apegar em Deus, não o homem, né? Não, o homem na palavra. Nós temos que acreditar. E eu falo assim, não, Deus que eu sirvo, Deus que eu conheci é um Deus que cura. Eu falo, eu creio que Deus, ele vai tirar minha filha dessa situação. E ela sempre piorando, a barriga se estendia muito. As pessoas, ela olhava para ela, a gente ia para os mercados, ia para os compromissos diários, as pessoas olhavam para ela e parecia que estava vendo uma pessoa estranha, sabe? Rejeitava ela, num olhar. Porque ela era verdinha, né? Amarelinha, às vezes ela ficava verde, os olhos também. Eu tive que passar por essa situação de olhar, eu lembro que ela só usava vestidinho, batinha, porque a barriga era muito grande. E as pessoas, de fato, elas não conhecem, né? Acham estranho um bebê daquele jeito. Quando a pessoa não tem um conhecimento da causa, ela rejeita. E ela era muito rejeitada ainda bebê. Minha mãe brigava muito com as pessoas. Minha mãe, eu falo, mãe, isso é uma benção. Eu falo que ela defendia, né? Defendia. Ela ficava muito brava. Exato. A primeira neta, né? Sim. Teve uma vez que nós fomos em uma das consultas, que foram diversas, várias. Ela estava com a barriga muito, muito grande, estendida, muita falta de ar. A coluna dela já estava encurvando. A coluna dela já estava ficando bem encurvava conforme o peso da barriga, né? Um bebê tem que sustentar todo aquele peso, que não era só a barriga grande, tinha água dentro, então, de fato, pesava. Em uma das consultas, o médico falou, nós vamos ter que fazer um pequeno procedimento aqui. Eu falei, qual, doutor? Ele falou assim, nós vamos precisar tirar líquido da barriga dela. E aquele dia foi difícil para mim, porque o meu esposo trabalhava, então, algumas consultas eu ia sozinha, com a minha mãe, outras eu ia sozinha e outras ele tinha que ficar no carro. Até porque estacionamento em São Paulo era muito caro, então nós não tínhamos todo esse recurso. Então, muitas vezes ele ficava no carro e eu subia com ela pro hospital. E eles tiraram, naquele dia, eles fizeram uma incisão de uma agulha, direto, sem anestesia, sem nada, só mandou eu segurar. Do jeito que eu tô sentada aqui, colocou ela no meu colo, pegou uma agulha de 5 milímetros e inseriu na barriguinha dela. E ali eles tiraram quase 5 ml de líquido. Ele falou, mãe, nós precisamos fazer isso para ajudar a respiração dela.
Aquele dia foi muito difícil, mas todo o tempo eu via a mão de Deus. Eu via ali o Senhor sustentando, eu via Deus ali ajudando. Eu lembro que eu falava, Senhor, só o Senhor para me dar graça, porque o trauma que eu tinha de hospital e agora eu ter que ver uma agulha na minha frente. E mais, um filho, Um filho que que dói duas vezes, é, né? dói muito mais. Exatamente, dói duas vezes. E foi assim, esse processo sempre uma novidade. Sempre uma novidade nos médicos. Teve um dia que eu, com meu esposo, nós fomos... A gente sempre ia às 5 horas da manhã, que é o horário que tinha que pegar os primeiros horários ali no hospital. 6 horas da manhã a gente tínhamos que estar lá. 5 horas da manhã nós saímos de casa, chegava às 6, ela entrava para o hospital para fazer os exames. Ela precisou de tomar ferro, ela precisou de fazer aquela parte de tomar sangue, receber sangue, na verdade, bolsa de sangue. Por todo o processo que ela tinha, a saúde dela só vinha piorando. E teve um processo que a gente subimos para o hospital, ela teve que tomar naquele dia sangue e depois voltamos para esperar o resultado do exame. E já era basicamente meio-dia. E eu falei pro meu esposo assim, eu tô com fome, eu amamentava na época, né? Eu falei, tô com muita fome. Ele falou bem assim, eu também tô, mas eu só tô com dinheiro da gasolina, de voltar. Eu falei, pô, esse dia a gente vai ter que se alimentar com ele, vai ter que comer. Aí eu falei, Deus proverá. E eu lembro como se fosse hoje. Todas as vezes que eu passo de frente daquele hospital, aquele restaurante ali, eu me lembro como se fosse no dia. A gente sentamos, pedimos um PF cada um. E eu lembro que a gente pedimos um prato feito, cada um, e uma jarra de suco de abacaxi. Nos alimentamos. E aí agora é hora de pagar a conta, né? Você tá com aquele dinheiro ali contado único, na verdade. Porque era da gasolina. Sim. E eu falei pra ele, vai lá pagar. Aí nós chamamos o garçom e falou assim, por favor, me dá a conta. E o garçom olhou e falou pra mim assim, pra gente assim, olha, a conta de vocês está paga. Aí eu olhei assim, como assim? Ele falou, entrou um homem aqui e ele falou, a conta daquele casal ali eu quero pagar. Meu Deus. Glória a Deus. Eu falei, mas quem? Ele falou, não sei, moça. Ele entrou, pediu a conta de vocês, pagou e foi embora. E naquele dia, eu me lembrei da revelação da missionária que falou bem assim, Deus vai levar vocês para o deserto. Vocês vão conhecer a escola de Jeová. E eu falo assim, Deus, ele nos permite passar por desertos, mas ele também provê. Naquele dia eu vi a providência de Deus. Naquele dia eu vi o cuidado de Deus. E glória a Deus, que ele avisou antes, né? Deus sempre avisa, né? Avisa. Tem pessoas que não aceitam como você não aceitou. Sim, né? No começo. Mas daí você já começou a ver Exatamente. que era a mão de Deus ali, era um processo que Deus tinha já. Literalmente, um processo. A gente começou a viver de milagre. Coisas assim, e eu falo que não é em coisas grandes. Porque muitas vezes nós queremos ver um milagre em coisas grandes, em grandes sinais. Mas coisas pequenas, mínimas, eu vi a mão de Deus. Eu e meu esposo, a gente fica maravilhado naquele dia. Falar, rapaz, o homem entrou e pagou nossa conta. É Deus, né? O dinheiro que a gente tinha para pôr a gasolina para voltar, a gente já não vai mais ficar sem. Não tem um risco de ficar sem a gasolina, porque Deus proveu. Sim. E eu me lembro que aquele dia eu voltei da consulta, fui para a igreja, contei o testemunho. Foi muito lindo. Pessoas ali também, o testemunho daquele fato. Pessoas ali se alegrou no Senhor, criou a esperança que Deus é o Deus que supre, que provê, de fato. E caminhamos aí esse tempo de processo. Passamos por muitas coisas. Ela, como eu disse, ela sempre ficava muito doentinha, pulmão muito agredido. Eu lembro que na minha igreja começou uma campanha. O nome dessa campanha era O Milagre Urgente. E ali eu me senti chamada pelo Espírito Santo para fazer aquele propósito. Seriam 7 dias, 7 sexta-feiras, com este tema Milagre Urgente. Eu olhei para a condição dela e falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, eu preciso orar pela minha filha. Ela estava muito, muito debilitada mesmo, ela respirava muito mal. Ela estava muito verde, a barriga muito estendida. E eu falei, eu vou fazer um propósito, porque eu creio que Deus ele vai dar vitória. E eu fiz este propósito, foram 7 sexta-feiras. E foram 7 sexta-feiras de desafio.
Eu lembro que eu abri um jejum, eu falei assim, Deus, eu vou fazer um propósito, eu vou abrir um jejum das 7 da noite, toda sexta-feira. Propósito de jejum das 7 da noite até o outro dia, sem me alimentar com nada. Até o outro dia, entrei na igreja às 7 horas da noite, na sexta-feira, até o outro dia ali em jejum e oração. E eu caminhei com esse propósito. Isso aí já era basicamente o mês de setembro. Finalzinho de setembro abriu essa campanha. Já se caminhou aí quase 5 meses. 5 meses, 4 meses, vamos dizer assim. 6, 7, 8, 9. Isso, 6 meses de que ela estava neste processo. E eu entrei neste propósito e assim, quando nós nos posicionamos diante de Deus, os levantes vêm. As tentações vêm. Eu lembro que no final do culto nós ia pra pizzaria, olhar, eu falei, Jesus, eu não vou quebrar, Senhor. Eu tô num propósito. Tentação, né? Exatamente. E Deus, ele nos prova para ver se de fato nós estamos firmes naquilo que nós estamos buscando diante dele, né? E neste meio tempo, como eu falei, um dos meus maiores desafios foi ter que lidar com a incredulidade. O meu maior desafio não foi lidar com a minha pequena fé, eu posso dizer assim, porque nós éramos novos convertidos, mas com a incredulidade. Porque eu cheguei a presenciar um fato de eu ser chamada por uma determinada pessoa da igreja e falar assim, olha, Deus manda dizer para você levantar sua filha para o alto. Olha como que ela tá. Olha a condição dela. Ela tá sofrendo. Então pega a sua filha e entrega ela para Deus. Meu Deus. Naquele dia que eu ouvi isso, eu falei, Senhor, é um desafio, porque você tá ouvindo de alguém que tem mais tempo que você na fé. E eu lembro que eu peguei a minha filha no colo e falei, Senhor, Tu és Deus da cura. Eu falei, Tu és Deus que cura. E naquele dia entrou uma missionária no ambiente que nós estávamos e essa irmã falou assim, que bom que você chegou, que eu quero que você faça uma oração por essa criança aqui para ver se Deus te fala algo. E ela orou. E quando ela orou, ela falou bem assim, olha, Deus manda dizer que isso não é para morte, mas é para a glória de Deus. Esse processo não é para morte, é para a glória de Deus. Foi essas palavras dela. E aquilo me deu força para continuar buscando. Eu continuei ali em batalha de oração, eu e meu esposo, buscando. Todas as vezes que nós íamos para o culto, o Senhor, Ele ministrava na palavra, Ele ministrava no louvor, ainda que tinha pessoas que se levantavam contra, Ele sempre estava ali falando, eu sou contigo. Permaneça no propósito. E eu permaneci nesses 7 dias, essas 7 sexta-feiras. E começamos em setembro. Setembro veio outubro. Outubro foi o mês mais difícil, porque ela estava muito debilitada. Nós fomos chamados para fazer uma reunião com os médicos, os professores, os médicos-chefes, especialistas da área dela. E naquele dia eu lembro que, como hoje, ele sentou a gente em uma mesa, explicou todo o caso dela, falou as possibilidades que ela tinha de vida, de espera, porque tinha também o tempo da espera, às vezes o fígado não ia aguentar, esperar todo o tempo do tratamento do meu esposo, porque ela guardava por ele também, né? Ele fazer os tratamentos ali, tá tudo ok com a saúde dele. Aquele médico se levantou depois de falar todas as possibilidades que ela tinha. Ele olhou e falou bem assim, olha, se vocês tiverem alguma religião, se apegue a ela. Naquele momento, eu vi, e o Espírito Santo ministra no meu coração hoje que eu entendo da palavra. A medicina tem um limite. Tem. Só que eles reconhecem, de alguma forma, que tem alguém maior que pode ultrapassar o limite que eles têm. Porque ela tem um limite, mas Deus não tem limite. Sim. Então, quando ele falou aquelas palavras assim, olha, nós vamos fazer o que nós podemos, dentro das nossas possibilidades, mas se apegue a uma religião. Ele quis dizer assim, nós vamos fazer o que nós podemos, o que é possível a nós. O impossível não cabe a nós. E eu falei, nós somos evangélicos. Ele falou, então se apega à sua religião, porque a sua filha não está bem. Ela está muito debilitada. E começamos esse processo, foi o processo mais doído, porque ali foi médico atrás de médico. Foi internação atrás de internação. Ela ficou 1 mês internada para tratar o pulmão, porque o pulmão já não estava funcionando bem também. Infecções de pneumonias em cima de pneumonias. Ela estava tomando médicos, as veias dela já não estavam mais aguentando. Estourava tudo, as veinhas dela. Ai, meu Deus. Ela tinha um inchaço muito grande na barriga, muito grande mesmo, que ela não conseguia respirar mais.
Era uma dificuldade muito grande. Então ela foi inchando toda. Porque o rim dela estava também com essa dificuldade. Sim. Então, temos algumas fotos, né, Sim. dela bebezinha, Sim. com a barriguinha grande no hospital também, né? Sim. Vamos mostrar aqui. Essa daí foi uns 20 dias antes dela fazer a cirurgia. Foi a última internação dela. Última internação. Ela ficou 1 mês. Essa aí. Também é ali no mês de outubro, no final de outubro para novembro, que era dias antes de fazer a cirurgia. Já tava bem grande, tá vendo os vestidinhos como ficava? Tô vendo. Os bracinhos fininhos, porque bem magrinha, né? não ganha peso essa enfermidade. Sim, não só ganha ganha. a barriga mesmo. Aí ela já tava na semana que ela fez a cirurgia, a barriga dela era bem grande. Fez e ficou grandona, né? Aí foi uma semana antes, na verdade. Não tinha feito aí ainda. Não tinha feito a cirurgia ainda. Ainda não. A barriga dela era desse jeito. Bem estendida. Bem grandona, né? A coluna dela tava bem curvada já. Pelo fato do peso da barriga, né? Isso. Oh, meu Peso Deus. da barriga. Aí foi. A banheirinha ali, ela tomando banho. Só sentadinha. Ali ela tava em que fase já, assim, de fazer cirurgia ou... Essa primeira, ela tava na fase da cirurgia ainda. Sim. Dos processos da cirurgia. Ela ainda não havia feito a cirurgia aí. Provavelmente aí, ela fez em novembro, aí era em outubro. Porque já tava muito grande. Tá muito grande. Você observa que o umbigo dela já não tem. Já tá bem estufadinho, tá vendo? Tá bem estufadinho. Essa primeira aqui, ó. Muito grande. Bem grande. E aqui, internada, ela já tava... Ali já foi a cirurgia. Já foi a cirurgia. Só que aí ainda existe todo um processo ainda. Ali ela tá acordada, não tá? Já, ali foi a primeira vez que ela acordou. E com a coisinha na boca, né? O tubo. De oxigênio, né? Oh, meu pra Deus. alimentar, alimentando pelo narizinho. Gente, que é muita coisa ali. Muita coisa. Ela tava na UTI aí. Ali já era no quarto, a terceira fotinha. No quarto, né? Em casa. No quarto do hospital. No quarto do hospital, sim. Tomando banho. Tomando banhozinho. Essa aí foi a do meu esposo, né? O pai dela, que foi o doador compatível. Sim. E ali eles dois já tinham feito a cirurgia. Ele tinha doado e ela recebido o órgão. Aquela primeira foto que a gente viu dela com a barriguinha bem grande. Qual foi, por favor, a primeira foto? Essa daí, ó. Sim. Aí foi foi um sábado de novembro. Eu já, como eu havia dito, eu entrei na campanha. E nesse meio tempo da campanha, a gente esperando um tratamento, esperando tanto ele quanto ela poder ser liberado para a cirurgia. A anestesista não queria liberar ela, de jeito nenhum, porque ela não tinha condições de suportar uma cirurgia de tão grande porte. O pulmão dela não suportaria. E eu tava na campanha ali, firme e forte com o Senhor. Eu lembro que eu fui pro centro da nossa cidade fazer compra. Isso é uma coisa que me marca muito. Eu fui fazer umas compras e eu vi um vestido. E eu olhei para aquele vestido e eu, dentro de mim, eu pensei, eu falei, Senhor, eu queria tanto que a minha filha usasse esse vestidinho na festa de 1 ano dela, só que eu não sei, Senhor, o que será. Eu não sei como vai ser. E eu guardei aquilo dentro de mim. Minha mãe estava comigo, eu não compartilhei com ela. E continuamos. Passou o primeiro dia da campanha, segundo, terceiro. Quando foi no 5º dia da campanha, no sexto. Ela estava internada, ela recebeu alta na 5ª. E eu corri da sexta-feira, porque eu queria estar na igreja. Tava na igreja ali, bem. No 6º dia dessa campanha, eu lembro que Deus tomou a pastora para falar comigo. No final do culto, ela orou por mim, ela fez uma oração, ela falou, Priscila, eu quero orar por você. Ela orou por mim e Deus tomou ela naquela noite. Deus tomou ela ali e em revelação, em profecia, e falou assim, te provei e tu fostes aprovada. Glória a Deus. E isso é muito lindo porque isso foi na sexta-feira, na sexta-feira, e ela não estava sendo liberada para a cirurgia. Quando foi na outra semana,
Eu fechei a campanha e na outra semana, na 7ª sexta-feira, após fechar a campanha, isso já era na semana do dia 15 de novembro. Era 15 de novembro. Isso. A médica me ligou e falou: mãe, a sua filha ela foi liberada. A anestesista liberou ela. Os exames do seu esposo deu tudo ok. E olha que ele passou por processo, Meu viu? Deus, sim. Até dente ele teve que arrancar Sério? para poder ir para cirurgia. Ele passou por muita coisa também. E fechei a campanha, Deus bateu com um martelo, deu vitória. Falou: você foi aprovada. E ali ela começou, já pôde fazer, a anestesista liberou para ela a cirurgia. E foi assim, coisa de Deus. Eu fechei na 7ª sexta-feira. Quando foi, na outra semana, a médica ligou, liberando tudo certo, tudo ok. Pra fazer cirurgia. Pra fazer a cirurgia. Que é o transplante. E aí, aquela foto lá de roxinho, ela em casa, a última vez que ela ficou em casa, com a barriguinha assim. Isso foi num sábado. Sim. A gente colocou esse macacãozinho nela, tiramos essa foto e ela se internou. Pra fazer o transplante. Pra fazer o transplante. Ela se internou num sábado, aí passou o domingo, meu esposo se internou no domingo, que ele também, né? Ele foi o doador, obviamente. Ele se internou no domingo e na segunda-feira eles foram pra mesa de cirurgia. Primeiro foi ele. Isso. Ele foi primeiro. Eu lembro que a noite anterior ele tava com um pouco de medo. Ele tava tremendo, assim, sabe? E ele tava, né? O que ele tava com medo de dar errado, alguma coisa? Olha... Ou medo da cirurgia mesmo, assim? Eu não... Assim, o medo que ele tava, até ele não consegue explicar. Ele fala que bateu um medo nele naquele momento. Só que depois, eu não sei se ele vai lembrar disso. Mas eu lembro que depois de muito tempo, uma pastora foi na nossa casa fazer uma oração e ela lembrou. Deus levou ela lá nesse dia e falou bem assim: aquele dia que tu tivestes medo. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu lembro como se fosse hoje. Ela falou bem assim: o espírito da morte estava te visitando, querendo te ceifar. Misericórdia. Mas eu estava contigo. Então eu creio que este medo que ele teve era já algo espiritual, né? Isso. Ele falou que sentiu uma sensação muito estranha. Quando foi na segunda-feira, ele foi primeiro, ele foi anestesiado e entrou para a sala de cirurgia e eu fiquei com ela. Quando eu fiquei com ela, ela não foi como ele, anestesiou no quarto. Eu entreguei ela acordadinha para os médicos. Eu lembro como se fosse hoje, aquele portão ali azul, aquelas portas azul, entreguei ela para a doutora. E quando eu entreguei a minha filha, o Senhor falou bem assim: acalma o teu coração. E Deus me permitiu ter uma visão de 2 comitivas de anjo, 2 fileiras de anjo, num corredor. E o Senhor falou bem assim: fique em paz, porque eu vou trabalhar nas mãos do médico para fazer essa cirurgia. Glória a Deus. Sou eu que vou conduzir as mãos do médico para essa cirurgia. E foi uma cirurgia, assim, maravilhosa. Foi uma cirurgia, assim, de sucesso. Ela ficou, acho que 8 horas, se eu não me engano, na sala de cirurgia. 8 horas. Ele primeiro entrou, ele saiu primeiro. Depois que ele saiu, durou mais um tempinho aí. Ela sai. Eu lembro que aquele dia caiu a pressão. Caiu a pressão quando eu vi ele. Quando eu vi ela também caiu a pressão. Porque o baque, né? Sim, é muita coisa, né? De uma vez só. Eu tenho imagem como hoje na mente, ela saindo dentro de uma incubadora, da sala de cirurgia, ela sai dentro de uma incubadora. A médica com uma bomba de oxigênio, bombando oxigênio para ela. E ela com aquele tubinho ali, ó. Sim. E a linguinha dela tava para fora. A bichinha dormindo. Ah, ela tava dormindo. Tava sedada. Oh, meu Deus. E aí, ela desceu direto pra UTI. Desceu direto, aí já quando ele acordou... E seu esposo tinha quantos anos aí? 20, 18, tinha 20 anos. Muito novinho, né? Novo. Passar por isso, Ele doou 280 gramas de fígado. E Deus é tão maravilhoso, porque como eu falei, ele veio de uma vida Não é tudo? Não. Por isso que eu tava perguntando, nossa, mas como que vai doar tudo se não tem como, né? O fígado é um órgão que pode ser doado porque ele regenera depois, né? Pode tirar um pedacinho ali que ele... E o médico, ele falou pra ele assim: olha, rapaz, o seu órgão era de atleta, viu? Olha. Então você vê como Deus trabalhou. Sim. Porque da vida que ele veio.
usando o que usava, bebendo o que bebia. Então, assim, o médico falou, o seu órgão é um órgão de atleta, saudável. Então, Deus cuidou no mínimo dos detalhes. Cuidou, sim. Cuidou. E aí foi quando ele acordou, ele já estava no quarto, ela estava na UTI, aí foi quando ela acordou na anestesia. Ela já acordou assim, com um olhinho branquinho. Olha. O fígado como se fosse dela. Porque existe um processo. Sim, um processo de como se fala, né? De habituar que fala, né? Isso, se habituar Ao organismo. o fígado. Adaptar, na Isso, verdade, né? adaptar. Corta essa parte. Adaptar. Existe um adaptar ali, Sim, né? adaptação. Tanto que ele já entra com medicação. Para o órgão não ser rejeitado. Já entra Tem com um medicação. tempo, né? Ah, já entra em medicação para não ela ser já rejeitado. sai, já sai tomando medicação. E assim, ela já saiu limpa. A pele branca. Ai, que bom, nossa. Era como se o órgão fosse dela. Pele Tão branca. rápido assim? Rápido, muito rápido. É um processo, né? Porque Existe tem processo. um tempo. Tem uns que não aceita, né? Eu Aceita. presenciei isso. Crianças, porque a gente acaba criando relacionamento com mães lá dentro, Sim. né? E a gente via crianças que não aceitava o órgão. Né? Na verdade, o que aconteceu aí também? A gente vivemos uma guerra também espiritual. No leito no leito dela de UTI. Ela fez o transplante num dia. No outro, eu fui visitar ele no quarto. Como ela estava na UTI ali, cuidado dos médicos, eu subi para visitar ele, era no mesmo prédio. Quando eu volto com os médicos em cima dela. E ele falou, mãe, a gente vamos ter que correr com ela para a mesa de cirurgia novamente, porque a veia porta entupiu. Meu Deus. Porque você pensa, eles me explicou assim, uma caneta, vamos pegar a caneta Bic. Existem duas pontas. Sim. A veia do adulto é a ponta maior. A veia da criança é a ponta menor. Então, eles costuram veia em veia. Eles ligam as veias costurando, sim. né? E o fígado tudo bem, o fígado foi muito aceito pelo organismo dela, mas a veia porta entupiu. Houve uma coagulação no sangue e entupiu. Ele falou, se a gente não correr agora para a mesa de cirurgia, ela pode perder esse órgão que se deu tão bem com ela. Nossa. E ali eu tremi, ali eu me desesperei, ali eu tive medo. Porque ela ia reabrir. Ela ia reabrir toda aquela parte que estava já com os pontos. Eles iam reabrir aquilo Jesus. Tudo de novo. E eles já fizeram isso. Eles fizeram um procedimento que eles falam que é o mais viável. Que procedimento é esse? O nome desse procedimento chama-se REC shunt. O que é isso? Eles pegam uma veia, aqui a veia mais grossa, a veia aorta, né? A mais grossa do nosso pescoço. Sim. E eles fazem como se fosse uma ponte. E eles ligam o fígado com essa veia. Meu Deus, que interessante, né? Só a ciência, exatamente, né? Só a ciência e só Deus para dar sabedoria para a ciência. E eles fizeram esse procedimento. Eu lembro que nesse dia quem operou ela foi o professor do hospital. Foi um procedimento raro. Muito raro. E perigoso, né? Perigoso. Pode não dar certo. Sim. Porque, na verdade, era um procedimento novo na época. Era um procedimento novo. Um dos médicos do hospital que desenvolveu essa técnica. Então, estava na mão de Deus. E ali, ele fez a cirurgia e aí ele volta. Mãe, deu tudo certo. Foi um sucesso a cirurgia da sua filha. Como a primeira, essa daqui também foi um sucesso. Eu mesma operei ela. E a gente ficamos ali no processo de UTI. Eu lembro que uma experiência que mexe muito comigo, o Senhor fala, olha como eu cuidei. Eu lembro que eu conheci uma mãezinha e o filho dela tinha essa mesma enfermidade que a Manuela, atresia das vias biliares. E eu aconselhei ela, falei, olha, ela estava no pronto-socorro. Eu falei, olha, vai em determinado lugar, na sala de cirurgia, conversa com um médico tal, que eles vão te orientar. E depois de uns 3 dias eu vi ela, ela falou, ai, Priscila, obrigada, eu fui lá, eles já estão fazendo os processos, meu esposo vai ser o doador. Olha. Ele vai entrar aí nos procedimentos. Como é bom, meu Deus. Ele vai precisar perder uns quilos, porque o problema dele é que ele era um pouco, né, obeso, Sim. assim, se posso dizer assim. Ele precisava perder uns quilos. Então, quer dizer, a criança que vai receber do intervivo, ela tem que esperar a possibilidade do doador. Sim. O processo do doador.
de ele estar pronto para fazer essa cirurgia. Porque pesa para ambos os lados, tanto para o receptor, tem que estar bem de saúde, quanto o doador também. Sim. E essa mãe, eu me encontrei com ela no pronto-socorro, e depois de uma semana eu encontrei ela na UTI, que a minha filha estava. E eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, o meu bebê tá piorando. Ele era um bebê também. Ele tá com os rins dele parando. E ele tá muito doente. E meu esposo ainda está esperando perder os quilos para fazer a cirurgia, mas já tá na fila de transplante, esperando um transplante compatível com o dele aparecer, caso meu esposo não consiga ser o doador. E ali eu conversei com ela, orientei ela, falei do Senhor para ela. Dei uma palavra de esperança, né? Ao contrário do que eu tinha recebido. Dei uma palavra de esperança para ela. E eu dormi. Quando eu acordei, eu olhei pro lado, eu não vi aquela criança ali. E eu perguntei, cadê o bebê tal? Da mãezinha tal? Ele falou, ele não suportou. Na madrugada dessa noite, ele veio a óbito. Então, isso é uma das coisas que mais mexe comigo. Porque eu falo, Senhor, é a tua graça que livrou a minha filha e que deu oportunidade de vida para ela. Porque Deus, ele permite o nosso caminho cruzar com outras pessoas. Sim. Para mostrar que a graça dele nos sustenta. Que nós não merecemos. Por isso que a favor é merecido, né? Não merecemos. Não sou melhor do que aquela mãe. Mas a graça dele alcançou. E ela ficou esse tempo na UTI. Ela teve uma batalha espiritual muito grande lá dentro. Nós tivemos. Eu lembro que teve um dia que a pressão dela estava baixando. Ela estava sedadinha ainda. Por mais que ela acordou aí, mas aí depois foi, na verdade, depois que ela saiu da sedação. Mas ela chegou a ficar uns 2 dias sedada. Pra ela não ter muita agitação, por causa dos fios, né? Sim, sim. Do tubinho na boca e tudo mais. Ela não tinha ainda sido desentubada. E eu percebi que a pressão dela estava baixa. Eu não entendia muito os números naquela tela, mas eu falei, bom, tá baixando a parte algum número ali tá caindo. Eu não entendi o que era, mas eu falei, tá caindo. Tava 10, depois foi pra 9, depois foi pra 8. Eu falei, doutor, tem alguma coisa estranho. Tá caindo ali o número. Ele falou, não, mãe, é porque ela tá sedada e a pressão fica um pouco mais baixa. Só que eu senti algo estranho ali. A mãe sente, né? Sente. E eu falei, não tá normal. E naquela noite, eu ia dormir com meu esposo. E a nossa pastora tava com ele. Então, ela desce pra ficar com a Manu e eu subo pra dormir com ele. E uma angústia, inquietação. Quando foi no outro dia, ela falou, Priscila, Deus livrou a Manu da morte. Eu falei, por quê, pastora? Ela falou bem assim, quando eu entrei aqui, eu me arrepiei todinha. Não podia usar o óleo, né? Ela falou que pegava o óleo, ungia o leito dela e via o espírito da morte rondando. E ela falou, naquela noite que você saiu, que você subiu, depois de alguns minutos, a telinha o monitoramento dela começou a bipar, a alertar. E os médicos foi tudo pra cima dela, me mandou sair e foi reanimar ela. Porque a pressão dela baixou. Baixou demais. E aquilo que eu já tava sentindo, vi que não era normal, não era anestesia, baixou. Quase que eles perderam ela. E graças a Deus conseguiram, né? Reanimar ela, estabilizou. 2 dias dormindo, né? Então. Cada anestesia, anestesia. Né? Mas aquilo ali baixou a pressão Baixa dela. Baixa a pressão. E aí, depois ele falou, vamos tirar a sedação. Depois que eles viram que a sedação não estava ajudando, ele falou, vamos tirar a sedação dela. Aí também tirou a sedação, aí quando ela acorda, ela já acorda bem, com um olhinho branquinho. Eu lembro que a primeira vez que eu amamentei ela, o coraçãozinho dela subiu lá em cima. Oh. 2 coisas que marcam desse retorno dela, que a primeira vez que ela, na verdade, depois que ela tirou o tubo, que ela estava ainda com o tubo de alimentação. Aí eles me liberou amamentar ela, né? Quando eu amamentei ela, o coraçãozinho dela disparou, tá lá em cima. E outra coisa também, quando ela viu a bonequinha dela. Uma bonequinha que ela tinha desde bebê. A gente coloca o nome de Sofia. Tem até hoje. Quando ela viu aquela boneca, o coraçãozinho dela aumentou, acelerou. E aquilo marcou. Lembrou. Sim. Achei lindo isso. E ficamos ali 7 dias na UTI, porque era necessário, porque eles estavam regularizando a medicação, quanto que ela ia precisar ficar,
quanto de medicação, os primeiros procedimentos após uma cirurgia, né? E eu lembro que um médico veio e ele falou: mãe, eu tenho 19 anos aqui nesse hospital. Só que eu nunca vi uma recuperação igual essa da sua filha. Ele falou desse jeito pra mim. E eu falei: é Deus, é o Deus da nossa vida. E ele falou: nunca vi uma recuperação tão boa quanto dessa menina. É Jesus. Jesus é maravilhoso. Só Deus. E ali eu vi o Senhor em cada detalhe, em cada situação. Passei pelo deserto, passamos pelo deserto. Mas de fato nós Mas vivemos. Deus estava ali com Estava o você. tempo todo. O tempo Todo. A recuperação dela foi muito boa. Ela voltou depois. Foi um mês certinho. 7 dias na UTI, um mês no hospital. Eu lembro que ela recebeu alta e quando a gente saiu pra fora daquela alta, que aí tem até aquela foto ela tomando banho, Sim. ela tá tomando banho ali no hospital. Aquela ali é banhozinho, A carinha. Ela arrancava, não podia ficar sem aquela tala, que ela arrancava tudo. Ela queria ficar livre Sim, ela dos queria, fios. Ela arrancava tudo, já tá com um Deus. sorriso. E esse sorriso me marca porque ela não sorria. Ela quando tava Ela no era processo, séria. ela era muito séria. As crianças falavam: nossa, mas que bebê séria. Mas por que isso? Porque ela sentia muita dor. Os médicos falavam: mãe, a Manuela ela é forte. Porque as crianças que têm essa inflamação no fígado, elas choram de noite. Elas têm dores terríveis. O corpo delas dói. O órgão dói. Se ele E ela não dá um medicamento de dor. Então, tudo Contra a dentro das dor ali, medicações sim. dela tem. Ela tomava já Mas 4 mesmo comprimidos. assim dói. Mas mesmo dói, porque é um órgão ali, Sim. o órgão doía, né? E ela ela aguentava, eu falo que era forte, que ela aguentava séria, mas quieta. Nunca me deu um trabalho essa criança. Ela nunca foi uma bebê chorosa, nunca foi uma bebê trabalhosa. Ela Que bênção, sempre foi né? boazinha. Uma bênção de Deus. De fato, uma bênção. E ali é o sorrisão, e ela só tinha foto com esse sorrisão depois. Ela teve alta, e quando a gente saiu do hospital, eu lembro que eu falei pro Senhor: Deus, nunca mais eu piso nesse hospital. Em nome de Jesus. Para esse processo de fígado, não. Por que eu falei isso? Porque mães, eu presenciei ali um mês, mães que voltavam. Teve uma bebê, neste tempo que ela fez 2 vezes o transplante. Teve 2 vezes. 2 vezes. A mãe doou a primeira vez, o organismo não aceita. Depois teve doação intermortos, que fala, Sim. né? Não aceitou. Então eu vi essa criança passando por esse processo e eu falei: Senhor, eu não quero, minha filha não vai passar por isso. E pra glória de Deus, ela de fato nunca mais voltou no hospital. Glória a Deus. Pra internação nenhuma. Quando a gente vai pro hospital com ela, agora ela grandona assim, os médicos brincam com ela: Mano, você não vai ficar um pouquinho com a gente aqui não? Porque o costume é as crianças ficarem internadas, infelizmente. É a realidade da vida de um transplantado. É estar no hospital. Sim. É viver. Tem mães que vêm de estados longe que elas não conseguem voltar para casa. Elas ficam 2, 3 anos no estado de São Paulo, nas casas de abrigo que fala, né? Porque elas não podem voltar, porque precisa ter essa permanência No hospital, né? no hospital. E para glória de Deus, a Manuela, ela não tem isso. O Senhor sempre tem Deus tem guardado e cuidado. Quando a gente vai para o hospital só para os exames, rotina, que também é muito raro, é 1 vez no ano, 2, coisa que seria sempre. Sempre. Até nisso Deus cuida. E é 1 vez ao ano, 2, ela foi agora no começo, só vai agora no final. E Sim. aí os médicos olham e falam: Manu, você é o nosso sucessinho. Eles não falam milagre, mas sabe que é milagre. E teve uma vez que tava ali, a gente entrou na sala do doutor Luiz, um médico muito bom também que acompanha ela, um dos que acompanhou o processo dela de cirurgia. Sim. Tinha ali os residentes, né, os médicos que estão estagiando. Aí a Manu, ela chegou na sala, aí ele falou: que bom que a Manu chegou. Aí ele falou assim: olha, essa criança, ela é a parte do transplante que dá certo. Ela é referência de transplantados aqui pra gente. Que dá certo, né? Graças a Deus. Porque Graças ela a nunca Deus. teve uma intervenção. Nunca precisamos voltar no hospital. Eu lembro que ela em 2019, se eu não me engano, 2020, meu Deus, 2018, 2019. Ela voltou no hospital porque ela teve uma enfermidadezinha na pele e precisou tratar com remédio na veia. E eu falo que Deus permitiu que a gente voltasse lá, no mesmo lugar. Só pra gente ver de onde que Deus nos tirou.
e mostrar o que Deus fez. Sim. Quando nós chegamos naquele 6º andar, ficamos no quarto que meu esposo havia ficado. E eu olhei para aquele cenário, veio tudo na minha mente, de 10 anos atrás. E eu falei, Senhor, de onde que o Senhor tirou a gente? Olha o que o Senhor fez por nós. Sabe? É gratidão. E eu lembro que uma médica entrou e falou, não acredito, é a Manuela? Aquela bebezinha de 10 meses, porque ela fez com 10 meses o transplante. É aquela bebezinha de 10 meses? Eu falei, ela mesma. Aí ela falou bem assim, mãe, a gente achou que ela não tinha sobrevivido. Porque ela nunca voltou aqui. Desse jeito. Ah, sim. Eu falei, glória a Deus. Deus Glória a cuida. Jesus. Então, assim, ela voltou para testificar. Sim. O milagre de Deus. Milagre. E ela é um milagre. A gente vive de fé em fé, de glória em glória, milagre. Ela toma hoje uma medicação, que essa medicação, ela é uma dosagem, é necessária para manter o fígado, o organismo não rejeitar. Só que os médicos, eles falam assim, mãe, ela toma uma quantidade tão pequena, tão mínima, que parece que o órgão é dela. De tão pouco que ela toma. Então, Geralmente você vê, é muito? geralmente é bastante, geralmente é mais de uma medicação. Sim. Tem criança que tá aí com 3 tipos de medicação diferentes. E ela tá só com essa. Ela toma hoje 3 miligramas de manhã e 3 à noite. Para os médicos é muito insignificante, é muito Sim. pouco. Então você vê o cuidado de Deus, né? Eu lembro que uma feita em oração, o Senhor falou, ia contar esse testemunho na minha igreja, Deus falou bem assim, filha, eu curei a Manuela. Eu curei. E você tem pessoas que, né, era muito negativo, né? Na igreja. Muito. Teve algo que abalou muito né, sua fé, o seu coração ali. Olha, Um testemunho que... Um testemunho não, perdão. Né? um momento, um episódio. É. Ó, teve um que me marcou muito, que foi depois de um culto, depois de cultuar o Senhor. Isso me marca muito, verdade. Queria contar esse detalhe, de fato. Na saída, na porta da igreja, tava indo embora pra casa, essa irmã olhou e falou bem assim, Deus manda dizer que ele vai tirar sua filha de você. Só que ele vai dar outra no lugar dela. Desse jeito. Ele vai tomar ela e vai dar outra no Isso lugar. aí foi uma profecia? É. Uma profecia. Segundo, né, a irmã. E eu Sim. vi ela só essa vez. Ela tava vindo de viagem, ela veio na igreja esse dia. Eu fui muito triste pra casa aquele dia. Minha mãe, ela naquela época, ela tava caminhando com Deus, assim. Ela ficou bem fraca na fé, ela esmoreceu muito. A mãe ficava brava, eu não vou pra igreja, não. Esses Sim. crentes ficam falando. Ai. Falei, mãe, mas não é a igreja. Porque a gente não pode generalizar, né? Infelizmente Não, tem não. alguns. Eu falei, é aqui que é o meu socorro. Eu lembro que um dia eu fui pra igreja com ela no colo, pesada, a gente não tinha carro. E eu olhei pro céu e eu falei, Senhor, eu falei assim, Senhor, eu falei, estrela, você tá tão perto de Deus. Fala pra ele olhar pra mim. Fala pra ele me ajudar. Não me deixar sozinha. E eu fui pra igreja e naquele dia o louvor falou tanto comigo. O louvor falava sobre você não estar sozinho, né? Então eu vi o cuidado de Deus. E Detalhes. E teve uma que seu esposo comentou, né? Sim, eu tô tentando encaixar essa parte. É, eu lembrei. Dentre as revelações que se dizia que Deus estava mandando dizer, uma das pessoas falou bem assim que via ela com vestido branco, né? Só que a pessoa achava que era Deus recolhendo ela. Vestia ela de branco, Levando um anjinho, ela, alguma coisa do sim. tipo, né? E depois de 2 anos que ela fez a cirurgia, ela de fato estava de branco, só que ela estava entrando na igreja. Na verdade, falava que via ela entrando na igreja de branco. E aí, depois de 2 anos, ela entrou na igreja como minha daminha, que aí eu casei. E aquele dia eu não coloquei esse vídeo, eu nem lembro onde que ele tá. E ela entrou. Você casou? É isso? Mas você não era casada? Eu não era casada. Ah, Nós não éramos casados, né? Não Eu era, entrei na igreja em 2011 com ele. Em 2012 eu engravidei no dela. papel, não. Você não era casada com ele no Eu fui papel? casar com ele em 2014 no papel. 2014. Depois ela tinha 2 aninhos já. E ali ela entrou na igreja de branco. E aquele dia não teve um que não chorou. Porque ela estava sendo conduzida pelo Espírito Santo ali. Ela tinha 2 anos, nós não ensaiamos a entrada. Ela entrou de uma maneira assim que não é inexplicável.
andou assim, bonitinho, certinho, Que linda, meu com um Deus. buquê. Sabe, a coisa mais linda, parece que tinha alguém conduzindo ela. E eu falo Sim. que era o próprio Espírito Santo, Com conduzindo ela à certeza. entrada. E a entrada, né, que alguém profetizou errado, era ela entrando dentro da igreja. E o detalhe daquele vestido também, que eu falei que eu orei, eu pedi ao Senhor, Sim. Deus, eu não sei se ela vai estar bem para vestir este vestido. No aniversário de 1 ano dela, ela usou o mesmo vestido que eu olhei para a vitrine e desejei no meu coração. E que Deus falou que ela iria usar. E usou. Eu procurei outros vestidos para comprar, viu? Eu deixei, eu falei, não, vou comprar outros. Não, foi aquele que o Senhor falou. Esse que você desejou é esse que eu falei que ela usaria, e ela usou. O E se vestidinho cumpriu branco. para a honra e glória do Se Senhor cumpriu. Jesus. Se cumpriu. Então, eu louvo a Deus. Eu gosto muito de contar esse testemunho e usar e falar sobre a palavra de Deus que está em Romanos 8:28. Que está escrito assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Cooperou para o bem. Eu falo que hoje meu esposo, a maturidade que nós temos em Cristo se deu naquele deserto que nós passamos Sim. há 10 anos atrás. A experiência que nós temos com Deus, a maturidade, porque Deus ele nos leva para o deserto e o propósito não é abandonar a gente lá. É para que a gente venhamos sair habilitados. E nós saímos habilitados por Deus. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos hoje gera de experiência, maturidade, Sim. fé. Gerou em nós tudo isso. Gerou em nós raízes, gerou em nós certeza que nós servimos um Deus vivo. E que não é qualquer luta que tem que nos tirar da presença de Deus. Porque quando nós não temos uma maturidade, quando nós não temos raízes, qualquer coisa arranca a gente. É como a árvore que é plantada no superficial. E Deus falou para mim, filha, este deserto que vocês passaram foi para criar raízes, foi para alicerçar a fé de vocês. E nós vivemos isso hoje. Uma fé firmada no Senhor, experiência com Deus, cooperou para o bem, o propósito que nós passamos. Eu digo também como Jó diz, eu conheci a Deus por ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Isso. Jó fala Glória isso a depois Deus. que ele passa por tudo. Sim. Ele ouvia falar de Deus, mas depois que ele passou pelo processo, ele viu Deus com os olhos dele. Pelo vale da morte, né? Pelo vale da morte. E aí ele conheceu Deus. Então, haverá momentos que nós vamos conhecer Deus assim mesmo, no meio dos processos, Sim. no meio dos desertos, gerando experiências e vendo Deus face a face. E quando alguém tentava nos roubar do propósito, Deus falava, tô com vocês. Deus dava sinais. Deus fazia coisas. Meu esposo Sim. estava na firma, ele passou assim por um momento difícil, né? Porque ele sentiu muito. Então ele faltava, ia um, faltava outro, e a firma dando, habilitou ali, sustentou, né? Assistência, vamos dizer assim. Fizeram uma vaquinha até na época para ajudar a gente. Então, assim, Deus cuidou em todos os detalhes. Eu lembro que os pais que já havia participado do transplante, eles falavam pro meu esposo assim, você nunca mais vai ser o mesmo. Os médicos também falavam, você não vai ser mais o mesmo. Nem você e nem ela. A alimentação de vocês nunca mais vai ser a mesma. Vocês vão comer um negocinho pequeno, vocês vão sentir mal-estar, vocês vão se sentir desconfortável, porque mexe, né, um pouco. Sim. Tira ali também, se eu não me engano, eu não vou conseguir lembrar, eles tiram a vesícula. Fica a parte perto da bile ali. Então, isso interfere. E meu esposo se alimenta de tudo. Eu falo que ele se alimenta mais do que deveria. Então, a E gente ela vê come bem. bem também. Come de tudo, come bem. Não passa mal, como todo mundo passa. Como né? falaram. E os pais que tiveram experiência também, Sim. depois do transplante, ele também. Eu falo que ele até exagera às vezes um pouco. Falei, não abusa da graça, não. Mas assim, cuidado de Deus. Nós podemos resumir esses 10 anos, ela tem 11, vai fazer 11 anos agora em novembro. Ela fez a cirurgia dia 18 de novembro de 2013, e vai fazer 11 anos que nós vivemos o milagre de Deus, cuidado de Deus e o zelo de Deus. Amém. Esse é meu testemunho. Glória a Deus. Eu vou chamar o milagre. Amém. O milagre está aqui hoje. Essa é linda. Ela é minha princesa. Ela, e aí veio a cerejinha. A cerejinha. Que completa. Cerejinha tá ali. Quer vir cerejinha aqui?
Bem aqui certinha. Elas se completam. São lindas. Aqui. Isso aí. Meu Deus. São as bênçãos. São Uma lindas. completa a outra. Para a honra e glória do Senhor, né? É verdade. Está graças a aqui Deus, hoje, que é um milagre, né? Verdade, um milagre. E eu recebi mesmo outra Manu saudável, com vida, que sorri. Aquela criança que só tinha um rostinho fechado. Hoje sorri Hoje ela muito. é. Gargalhada dela. Com 11 anos de idade, para a glória de Deus. Vai fazer 11, né? Ela tem 11. Ela Vai já fazer fez? 11 de transplante. 11 anos de Ela fez em transplante. janeiro 11 anos. Ela já fez 11 anos em janeiro. Fez. Ai, que linda. Com Com saúde. Com saúde, né? Graças a Vive Deus. Vive bem, glória a Deus. Vive bem. E tem uma companhia, que é tem a companhia dela. Ai, Jesus, como é bom, né? Graças a Deus. Escutar um milagre. Todas as vezes que eu olho para ela, eu falo, sei de onde que Deus nos tirou. Glória a Deus. Nos tirou. É um motivo. Esse é o milagre de hoje, né? Sim. Um milagre muito forte nesse testemunho. Glória a Deus. Todas as vezes que achei que ia perder ela, ou que a ciência dizia que não tinha jeito, Jesus vinha sempre. Mas para Deus tem. Tem. Para Ele nada é impossível. Isso. Ele é maravilhoso. E eu peço à irmã que faça uma oração. Amém. 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 Vamos orar. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por esta oportunidade de poder testificar, Senhor, das tuas maravilhas, da tua obra, dizer que o Senhor não mudou, que o mesmo Deus que operou ontem, opera hoje, operará eternamente, porque tu és o Deus do impossível, Pai. Que o Senhor venha alcançar vidas. Se alguém estiver, meu Pai, num quadro, meu Deus, que é impossível aos olhos da medicina, faça, Senhor, cura, tu és Deus que faz, tu és Deus que muda o decreto, o cenário. Que neste dia haja refrigério, Senhor, haja livramento, haja resposta, porque tu és o Deus que faz quando o homem não pode fazer. Nós te louvamos, Senhor, pela tua soberania e por tua graça, por tua grandeza e por tua misericórdia. Obrigada, meu Deus. Nós te rendemos graças em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu falo para você que Deus é um Deus de milagres. Né? Que a graça do Senhor esteja contigo, né? Não desista, né? Não perca a fé, não perca a fé, porque Deus está contigo, mesmo que você não veja, mas Ele está, o Espírito Santo, né? Ele está do seu lado aí e que Ele possa habitar, né, em você. Não perca a sua fé, né? Que Deus vai te dar força. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, né? Mas Deus sabe o que está acontecendo com você, o que você está se passando, o que você está sentindo, mas que Deus seja o seu conforto, o seu alívio, né? E que Deus te dê muita força, muita graça. Deus é misericordioso, Ele é Deus de milagre, né? Creia, em nome de Jesus, você creia aí. E eu agradeço. Eu que agradeço, foi um prazer, viu? Foi um prazer imenso. Fico muito feliz. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, as suas filhinhas. Amém. Muita saúde. Né? Que Deus continue abençoando. Amém. Obrigada. Em nome de Jesus. Desejo dobro para você. E você aí, que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Eu pergunto para você, se você é inscrito no canal do Crente Podcast, vai lá, se inscreve, compartilha esse milagre para que chegue para muitas pessoas. Muitas pessoas precisam escutar esse milagre. Então compartilha, vai compartilhando, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio do Crente Podcast. Amém.